Amém. Já estamos gravando, então. Queridos, graça e paz a todos vocês, com os quais não falei ainda. Nós vamos prosseguir, então, no nosso estudo, né, da palavra, ministério da palavra. Como diz Pedro, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, nós estamos aprendendo a exercer o ministério da palavra, mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação e pôs em nós a palavra da reconciliação, né? Lá em 2 Coríntios 5, de 18 até o final do capítulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, amados, sobre o pregador, né? Vamos falar um pouquinho sobre o pregador. Isso porque não adianta o pregador ter um conhecimento vasto, amplo das escrituras ou da ciência, né? Da homilética, se ele não tiver caráter, né? Acima de tudo, ele precisa ter caráter, precisa ser um homem, uma mulher convertido ao Senhor, precisa ter, na verdade, lastro, né? Não basta ter apenas técnica, mas, sobretudo, ter uma vida com o Senhor. Isso é muito importante e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bem, amados? Já falamos os tipos de sermões, 7 tipos de sermões em que nós podemos ministrar, que nós podemos usar para ministrar. Falamos também, depois o Antônio Carlos falou sobre hermenêutica, que é a arte da interpretação da Bíblia, e a semana passada o nosso querido irmão Chico, de Campinas, Francisco Ferreira, falou para vocês sobre homilética, né? Esses irmãos irão voltar no decorrer do nosso curso, eles vão voltar a ministrar novamente. Ainda falta o Aldemir, que possivelmente vai dar aula de panorama bíblico, né, sobre bibliografia. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pregador em si, algumas características importantes que o pregador precisa ter, né? Nós temos na nossa congregação, no nosso ministério, alguns requisitos básicos para todos aqueles que são pregadores, que almejam pregar a palavra. Como os irmãos sabem, Timóteo 3, Paulo diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja marido de uma só mulher. E aí ele vai falando sobre várias qualificações. Também para ser um pregador da palavra de Deus, um pregador efetivo, não um pregador eventual, mas um pregador efetivo, ele precisa ter algumas qualificações básicas, né? Nós vamos falar hoje sobre a pessoa do pregador. Depois nós vamos voltar a desenvolver, treinar alguns sermões, vamos dar alguns desafios para vocês prepararem alguns sermões, ministrarem para nós. Isso vai ser de maneira bem prática. Hoje, quando os irmãos ministram, os nossos obreiros, pastores e líderes ministram, logo em seguida eu tenho um tempo com eles para a gente conversar sobre a pregação, aquilo que foi bom, aquilo que falhou, né? Aquilo que realmente foi muito bom, aquilo que precisa melhorar. Nós, então, procuramos sempre orientar os irmãos com relação à administração em si, para que eles sempre melhorem, né? Vocês receberam a recomendação de um livro, que é Pregação Pura e Simples, todos vocês que desejam ser bons pregadores, tem ainda, pode pedir para o Anderson, para a gente ver quantos nós precisamos. Eu já apresentei para vocês, e você tem aí, Leandro? Ó, isso aí, Pregação Pura e Simples. Ele é muito bom, Pregação Pura e Simples. Agora ficou melhor ainda. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li sobre a arte da pregação. Então, vocês precisam adquirir esse livro, nós vamos comprar em conjunto, que sai bem mais em conta, tá? Mas esse é o primeiro livro que você deve ler. Ele dá instruções gerais sobre tudo o que envolve uma boa pregação, tá bem, amados? Então, hoje ainda você pode pedir para o Anderson, e assim que tiver, eu vou comprar. Nós já temos vários exemplares, nós já vendemos para os irmãos, repassando para os irmãos. Então, agora nós precisamos comprar uma nova remessa. E comprando tudo junto, sai bem mais em conta, tá?
Esse livro é muito bom, é excelente mesmo, é recomendável para todos vocês, tá? Bem, vamos então falar, antes de entrar aqui na pessoa do pregador, alguns requisitos básicos, só lembrando que essas duas matérias, hermenêutica e homilética, estão intimamente ligadas, né? É interessante Isaías 54, quando ele diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Erudita quer dizer uma língua clássica, uma língua refinada. O Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado. Então, isso é o que nós mais queremos, uma boa palavra, saber dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Mas aí ele fala, interessante que ele está falando da homilética, a arte de pregar bem. Mas aí depois ele remete a uma outra ciência que nós estudamos um pouquinho, foi sobre a hermenêutica. Ele diz assim: ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como aquele que aprende, ou como um discípulo. Então, ele mostra que o sucesso que ele tinha em homilética era resultado da sua boa hermenêutica, porque ele estava com o Senhor, amados. Ele buscava o Senhor de coração, né? Então, por isso, ele tinha uma boa homilética, porque ele tinha uma excelente hermenêutica. Ele estava diante do Senhor. Ele buscava o Senhor de todo o seu coração, e ele tinha uma disciplina em buscar o Senhor. Ele desperta-me, que o Senhor despertava-o todas as manhãs para que ele aprendesse. Então, perceba que aí havia todas as manhãs, todas, fala de uma disciplina, de uma constância, todas, e quando fala de manhã, também fala de, além de falar de constância, de disciplina, fala de dar ao Senhor as primícias, todas as manhãs. Não era de tarde, meio-dia, de noite, mas todas as manhãs, quando você está com a mente descansada. Então, é muito importante a gente aprender a dar as primícias ao Senhor. O Senhor o despertava todas as manhãs para que ele aprendesse como um discípulo. E é muito importante a gente lembrar como é que um discípulo aprende, tá? Um discípulo aprende de 5 formas, tá? O discípulo aprende vendo, ouvindo, perguntando, anotando e obedecendo, tá? Então, quem não tem essas características de querer estar junto para ver, fazer, né? Vendo, ouvindo, perguntando, anotando e praticando. Se você não tiver essas 5 características aí, queria que o Anderson colocasse aí, Anderson, por favor. Se você não tiver essas 5 características, você vai ter muita dificuldade de ser um discípulo de verdade. Não é? Tem gente que não anota nada. Se você não anota, você precisa anotar o que você está aprendendo, né? Tá certo? Tá bem, querida, não tem problema não. E depois você retorna. 5 características de um discípulo aí, ó. Primeiro é vendo, tá? Primeira característica é vendo, depois ouvindo, depois perguntando, é muito importante perguntar. Depois nós vamos abrir um espaço, tá? Para vocês perguntarem. Agora eu gostaria que vocês não interrompessem, só para a gente não ficar truncada a gravação, tá? Mas depois nós vamos abrir um espaço só para perguntas. Então, vendo, ouvindo, perguntando, anotando e praticando. É assim que um discípulo aprende. Se falhar numa destas, certeza, essas coisas. Mas veja que a hermenêutica impulsionou a homilética. Porque, amados, se nós não estivermos diante do Senhor para receber a palavra, nós não vamos ter nada para falar para ninguém. Nós vamos ser como metal que tine, não vamos ter nada para comunicar a ninguém. Nós vamos ser como a Aimaas, que saiu numa desembalada carreira para dar mensagem, para levar a mensagem, só que ele esqueceu o conteúdo da mensagem, não é? Porque ele nem ouviu direito. Então, a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, primeiro a gente tem que ouvir. Ouvir, aprender, para quando você abrir a boca, você falar com propriedade, não é? Então, você perceba que antes dele falar, ele começa de trás para frente. Ele começa falando primeiro da sua boa homilética. Mas depois ele explica que a sua boa homilética é resultado da sua boa hermenêutica.
de estar diante do Senhor, para ouvir o Senhor interpretar o que o Senhor estava dizendo, para ele poder trazer a mensagem completa, trazer um conteúdo completo para os seus ouvintes, né? Então, isso é de fundamental importância, amados, a gente aprender a ouvir. E nós temos o privilégio, a Bíblia é o único livro na face da terra, que você tem o privilégio de lê-la ao lado do seu autor. E você pode contar, o Espírito Santo é autor da Bíblia. A Bíblia tem mais de 40 autores, escritores, porém um só autor, e é o único livro na face da terra que você tem o privilégio de lê-lo do lado do autor. Portanto, você pode perguntar. E é muito importante você fazer perguntas ao Espírito Santo. Você pergunta e ele responde. E sempre eu fiz nesse sistema, perguntando ao Espírito Santo. Mas como foi isso? Como é que começou tudo? Por que o homem caiu? Onde começou tudo? E o Senhor vai nos revelando, amados. Então, você pode falar com o Espírito Santo, você deve falar com o Espírito Santo para que ele te traga revelação. Amém, queridos? Bom, então vamos lá, falando um pouquinho sobre algumas características do pregador, tá bem? Algumas características muito importantes do pregador, tá? Diz que um grupo de jovens ministros da palavra perguntou certa vez a um pregador idoso: com relação ao aspecto humano da pregação, qual é o fator mais importante? A sua resposta imediata foi personalidade. Mas diga-nos, insistiram, o que é personalidade? Ele disse, se ao menos eu soubesse, a pregação envolve a comunicação de verdades divinas através da personalidade humana. Então, perceba que existem dois fatores, o divino e o humano, né? Assim sendo, o desenvolvimento e o uso adequado da personalidade são importantes. Já se analisou o discurso público eficaz, olha que interessante, da seguinte maneira, um discurso eficaz compõe-se de 50% da matéria sobre o assunto. 50% é a matéria sobre o assunto, tá? 20% da psicologia e abordagem se compõe de psicologia, de abordagem e conclusão, certo? Os outros 20% de um pronunciamento eficaz. Você tem um pronunciamento, o pronunciamento é muito importante, um pronunciamento eficaz, e 10% da personalidade, tá? Então, só repetindo, 50% da matéria, do conteúdo da matéria que você estudou sobre o assunto, 20% da psicologia de abordagem e conclusão. É muito importante você saber abordar e concluir. Se você aborda e não conclui, então esse livro vai ensinar tudo para você, tá? E 20% de um pronunciamento eficaz. É muito importante o pronunciamento que você vai fazer, e só 10% e 10% da personalidade, tá certo? Contudo, amado, esses 10% de personalidade leveda todo o discurso. Pode fazer a diferença entre uma conversa maçante e um discurso fascinante. Portanto, achei apropriado devotar um pouco de espaço ao assunto da personalidade do pregador. Eis aqui algumas diretrizes simples, tá? Vamos falar sobre a personalidade do pregador. Porque se a sua personalidade não for adequada, ele põe tudo a perder. Ele pode ter estudado muito bem a lição, mas se ele não tem personalidade, isso pode prejudicar tudo. Então, é muito importante esses 10% apenas de personalidade, mas isso pode botar tudo a perder se ele não exercê-la da maneira correta. Então, vamos lá, então. Essa personalidade, o que implica? Em primeiro lugar, seja você mesmo. Seja você mesmo. Relaxe, fique natural e sem afetação. Uma das ajudas mais importantes ao falar eficaz é ficarmos relaxados. A tensão cria nervosismo. Sob tensão, a matéria não funciona bem. A memória, perdão. Se a gente tiver sob tensão, a memória não funciona bem. O nosso discurso não flui bem. O seu nervosismo será comunicado aos ouvintes e eles também se sentirão tensos. Então, é muito importante que você relaxe. A melhor maneira de relaxarmos
é entregarmos a nossa mensagem a Deus. Faça o melhor que você puder e deixe os resultados nas mãos de Deus. Então, não se preocupe, queridos. Uma coisa muito importante a gente lembrar, ó, muito importante lembrar, eu quando iniciei a pregar a palavra, e eu comecei a pregar na Igreja Batista, o pastor Disseu me jogou assim, né? Me jogou, me jogou de paraquedas, e eu sempre lembro, né, quando às vezes eu estou conversando sobre essa trajetória de ministério, eu fui eu fui convidado para pregar, começar a pregar, com um mês de convertido, mais ou menos, eu já estava pregando. Eu não aconselho que seja assim com ninguém. Eu já estudava muito a Bíblia, já tinha lido a Bíblia antes de tomar uma decisão, eu já tinha lido a Bíblia, né? Já estava lendo bastante a palavra. Mas com um mês mais ou menos, já comecei a pregar a palavra. O pastor disse, eu punha a gente na fogueira mesmo. E com 2 meses eu fui escolhido para ser o vice-presidente da igreja e o co-pastor. Então, eu era um jovem muito dinâmico, né? Então, eu fui escolhido, o vice-presidente, o vice-presidente estava saindo e precisava de alguém para ocupar o lugar dele. Então, tinha eu e um outro irmão bem velho já no ministério, era o Paulo Franco, não conhece, mas aí o antecessor fez a campanha para mim, né? Queria que eu entrasse de todo jeito, parece que ele não gostava muito do outro, acabaram me jogando lá, né? Eu digo que às vezes eu me comparo a um determinado camarada que foi muito ovacionado pelo feito dele. O camarada, o rei, deu um desafio para os seus súditos. Disse assim, olha, o homem que atravessar esse lago, devia ser um lago mais ou menos do tamanho do nosso, lá do sítio. O homem que atravessar esse lago, ele tem direito a três, ele pode escolher duas das três opções. Ele pode, em primeiro lugar, casar com a filha do rei, ele pode escolher até metade do reino, né? E ele poderá ficar, ele e a família dele, isento de impostos para o resto da vida. Nunca vão pagar imposto nem nada, se ele simplesmente conseguir mergulhar no rio de um lado e sair vivo do outro, sair do outro lado. Se ele conseguir. Só que o rei não diz o que ele tinha colocado lá. Ele colocou um monte de jacaré, crocodilo, tudo quanto é hipopótamo, tinha tudo dentro do lago. Só que, né, ele não falou nada. E o camarada, ninguém nunca tinha conseguido esse feito. E um doido lá conseguiu, um nordestino retado conseguiu sair do outro lado. E aí todo mundo pegou esse homem, ovacionou, colocou no ombro, falou, rapaz, você é o máximo, nunca ninguém conseguiu esse feito. O que você quer? O que você vai escolher? O que você quer? E eles falaram lá o que ele podia escolher. Disse, rapaz, eu não quero nenhuma dessas coisas, eu quero saber quem foi o desgraçado que me empurrou. Na verdade, ele só foi porque empurraram, porque coragem mesmo ele não tinha, né? Então, às vezes, a gente é empurrado. Então, quem me empurrou foi o Odisseu. Eu empurrar, e aí eu tive que nadar. Bom, estou nadando até hoje, né? Mas, graças a Deus por aquele que me empurrou. E ele dava muita coisa, e me orientava muito, né? Ó, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer mais assim e tal, né? Então, só que a gente não tinha muita oportunidade, porque ele era radicalmente contra o seminário. Ele até hoje ele é contra, né? Mas ele botava a gente para pregar, e a gente tinha que se virar mesmo, tinha que se virar para pregar, né? Logicamente que errava muito, mas tinha que se virar para pregar, né? E a gente foi aprendendo, né? Foi aprendendo aos poucos. Até hoje a gente está aprendendo, e a gente vai morrer sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, e isso é muito bom, a gente ter disposição de aprender, né? Mas, graças a Deus, frequentei 12 anos a escola dominical, sem faltar, acho que faltei 1 ou 2 vezes só, porque eu tinha que cuidar no Guarapiranga, mas sempre anotando, participando das escolas, anotando. Isso é muito bom, amados. Acho que anotar é uma questão de respeito para quem está nos ensinando. Que você vai numa escola sem levar nada, o professor vai mandar você voltar, né? Se for um professor sério, vai mandar você voltar. E como é que você vai guardar o conteúdo do que você está aprendendo se você não anota? Essas coisas são, assim, muito importantes. E, como eu disse, a gente
teve que ir aprendendo, aí a trancos e barrancos foi aprendendo, aos poucos, né? Aprendendo como pregar, como se portar, como a gente agir, né? Numa pregação. Lógico que a gente cometia muitos erros, por exemplo, e eu quero dizer, chegar nesse ponto, que eu dizia assim, poxa, fulano, eu vou pregar para fulano de tal, rapaz, o que eu tenho para pregar para esse homem que tem que me ensinar, agora eu vou, né? Mas, amados, eu aprendi uma coisa, que a maneira que Deus vai usar você é uma maneira singular. Ele não vai usar, ele vai usar você de uma forma, outro de outra, cada um tem uma graça de Deus. Então, o que você tem para apresentar pode ser o presidente da República, pode ser quem for, pode ser o Spurgeon, né, que era o príncipe dos pregadores. Mas Deus vai usar você de uma maneira tão graciosa que vai ser uma coisa singular. Então, quando você tiver a oportunidade de pregar, pregue. Pode estar lá quem for na tribuna, os maiores pregadores. Mas não importa, Deus vai usar a sua vida. Principalmente se você for uma pessoa simples e humilde, Ele vai usar a sua vida de uma maneira graciosa, né? De uma maneira poderosa. Eu já vi crianças, aliás, um padeiro, né? Ele falava tudo errado, coitado. Não estou dizendo que você deve falar errado, acho que hoje a gente não tem desculpa para falar errado, né? Na época dos nossos pais não tinha chance de estudar, mas hoje a gente tem muito acesso à educação. Eu acho que só fala errado e não estuda quem é preguiçoso mesmo, porque a gente tem condições de estudar. Mas esse pobrezinho, ele não sabia nem pregar direito. E ele ganhou um dos maiores empresários de São Paulo, que foi o Luiz Esquiriló, um pregador muito famoso. Ele percorreu inúmeros países. Ele teve aqui no Parque América, muito usado no dom de cura. Um padeiro, ele era um advogado muito bem sucedido. Um dia ele foi convidado para ir em determinado lugar lá, onde os irmãos tinham uma concentração, e um padeiro estava pregando. O pobrezinho não sabia nem falar direito, né? Só falava nós fomos, ele não sabia nem falar direito, coitado. Mas aquela palavra penetrou com tanto poder no coração daquele homem, que aquele homem se rendeu ao Senhor. Então, amados, não é assim, lógico, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, não é? Se a pessoa não teve chance de estudar, Deus vai usar do mesmo jeito. Agora, se você teve, o Spurgeon fala muito sobre isso, para que você procure adquirir todo o conhecimento que você puder. É muito importante que você busque o conhecimento, certo? Bom, então a primeira coisa é a personalidade. Seja você mesmo, você não precisa imitar ninguém. Você não precisa mudar a voz, fazer aquela entonação de voz para aparecer com os melhores pregadores, né? Não, seja você mesmo, seja natural. E assim, descanse no Senhor, na certeza de que Ele vai te usar de maneira singular. Ele vai usar o outro com a graça que ele tem, da maneira dele, mas assim, não fique preocupado. Se você estudou, você buscou de Deus uma palavra, entregue a palavra, sendo você mesmo, certo? Essa é a primeira coisa. Seja você mesmo. A segunda coisa importante, tente não copiar os outros, certo? Deus escolheu você, porque Ele quer usar você. Você tem algumas características especiais, peculiares a você somente. Deus tem um propósito para elas. É um grande erro tentarmos copiar qualquer outro pregador. Não importa quão eficaz essa outra pessoa possa ser. A nossa tentativa de copiá-la não melhorará o nosso ministério. Fazer isso seria como Davi, tentando usar a armadura de Saul, certo? Você não vai ter muito sucesso. Então, procure não copiar os outros. Não copie os outros, tá? Tente não copiar. Às vezes, a convivência com pessoas, às vezes leva a gente a falar muito parecido com ela. Mas, assim, procure sempre não copiar ninguém, tá? Ser você mesmo, que Deus vai te usar de maneira singular. Terceira coisa, seja verdadeiro consigo mesmo. Seja verdadeiro, tá? Consigo mesmo. O que é isso? A integridade e a honestidade são essenciais para o pregador. Você é um canal para Deus, um porta-voz para que ele possa falar aos homens através de você. Portanto, ele quer um vaso que seja honesto, sem hipocrisia e engano, certo? Então, seja verdadeiro consigo mesmo. Quarta característica, mano, da personalidade. Seja um vaso limpo. Seja um vaso limpo. É importante que os seus ouvintes atinjam um ponto mais elevado do que o seu.
Se a sua vida estiver poluída, você poluirá os seus ouvintes. Então, você precisa ser um vaso limpo. Se houver amargura em seu espírito, você a comunicará aos seus ouvintes. Se você for crítico, isso transparecerá na sua pregação. E a sua congregação tornar-se-á também crítica. A gente vê que há pastores que são extremamente críticos. E toda congregação também segue o mesmo ritmo de ser pessoas extremamente críticas. E isso é muito ruim, né? A Bíblia diz que nós devemos... Tem um canto que eu gosto muito, que é assim, que a gente deve olhar com simpatia o erro do irmão. Não porque o erro em si é uma coisa danosa, ruim. Mas você ter misericórdia do seu irmão, né? Não ser extremamente crítica, não ser uma pessoa extremamente crítica. Tá bom? Depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa a falar, anote aí, depois que eu vou parar e você vai falar, tá bom? Então, seja um vaso limpo. Se você permitir ser controlado por atitudes negativas, as pessoas também tornarão negativas. Se você sempre se reproduzirá segundo a sua espécie. Você tem uma séria... você tem uma séria responsabilidade de ser o tipo de pessoa que Deus quer reproduzir, a fim de que o fruto do seu ministério seja também desta maneira, dessa mesma variedade. Certo, querido? Então, temos que ser vasos limpos. Certo, amados? São 7 características, tá? Agora eu estou na 5ª. Seja sincero. Né? Não é uma pessoa... antigamente, quando a pessoa ia comprar um móvel, dizia, eu quero sem cera. Foi daí que veio a palavra sincero, sem cera. Né? Sem máscara. Sinceridade significa sermos libertos de fingimento e de tapeação. Significa sermos a mesma pessoa na realidade, assim como somos na aparência. Você vê que Paulo diz que ele fazia de tudo, ele cuidava para que ninguém pensasse dele mais do que o que era. A gente precisa ter cuidado para a gente não exibir, quando está no púlpito, a ideia de super-homem, que nós não somos super-homens. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Não tente parecer ser algo em público que você não seja na sua vida privada. Seja genuíno, honesto, sincero. Muitos pregadores desenvolvem uma imagem pública, têm uma fachada religiosa. Por favor, evite isto. É uma hipocrisia religiosa, uma abominação para Deus. Deus certamente não se impressiona com imagens falsas. Assim, as pessoas tampouco não são enganadas com isso por muito tempo. Então, a máscara vai cair mais cedo, mais tarde. Então, seja sincero. Amém? Não tente passar a imagem do que você não é. Seja você mesmo, né? Como eu fui falado. Seja sincero. Não tente produzir nas pessoas, impressionar as pessoas, para que elas pensem que você é aquilo que você não é. Em 6º e penúltimo lugar, tenha um propósito e objetivos claros. Tenha propósito, tenha um propósito e um objetivo claro, tá certo? Que é isso? A nossa personalidade, amados, é moldada e desenvolvida adequadamente quando temos um verdadeiro objetivo na vida. Se a sua vida for verdadeiramente dedicada a tornar-se um eficaz ministro da palavra de Deus, ou ministra, a sua personalidade se desenvolverá para esse fim. Ela tomará a forma mais apropriada para um comunicador da verdade. Uma dedicação assim fomentará o desenvolvimento da sua pessoa da maneira mais adequada possível para que você seja um porta-voz de Deus, certo? Não permita que a pregação seja um hobby para você, um passatempo. É o chamado mais elevado disponível ao homem, amados. O chamado mais elevado disponível ao homem é ser pregador, ou uma mulher, ser pregador da palavra de Deus. Amém? Se Deus o chamou para que você declare a sua gloriosa verdade, dedique-se de todo o seu coração a alcançar o desenvolvimento perfeito desse chamado. É a coisa mais importante de sua vida. Nunca permita que seja relegado a uma posição secundária. Tá vendo? É muito importante. Como ele diz aqui, amados, é o chamado mais elevado disponível a um homem. É ser porta-voz de Deus, amados. Isso é muito sério. Então, os irmãos percebam, eu sempre digo para os irmãos que
A pregação não começa no púlpito, começa na vida privada, começa antes do púlpito. Porque eu não posso ir lá e impressionar as pessoas com uma imagem que eu não tenho, que eu não sou de fato. O púlpito é apenas uma consequência. Acho que tanto nós que pregamos a palavra, como quem ministra louvor, precisa ter cuidado, porque às vezes é muito espirituoso lá e muito fraco na vida privada. E nós não podemos ser duas coisas, temos que ser uma coisa só. Certo? Em sétimo e último lugar, então, amados, falando sobre as características, sobre a personalidade, seja totalmente dedicado, certo? Ó, nada de que valha a pena jamais é alcançado por pessoas que não têm dedicação no que fazem. Faz as coisas de qualquer jeito. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça com excelência. Faça o melhor. Amém? Faça o melhor. Faça com excelência. A Sibeli, uma vez nós estávamos estudando, lembra, Sibeli? Sibeli falou o que é fazer as coisas com excelência. Você lembra? Pode falar para nós aí? O que é fazer as coisas com excelência? Lembra? Aí agora eu não lembro exatamente a frase que eu ouvi, pastor. Mas fazer as coisas com excelência é você fazer com dedicação, né? Com amor. Mas Sim. a frase que eu usei no dia eu não me lembro agora. Vamos resgatar essa frase aí, vê se lembra. Vamos resgatar essa frase. Fazer as coisas com excelência é fazer conforme as nossas forças, fazer o melhor que nós podemos. Fazer as coisas simples, mas fazer as coisas muito bem feitas, com dedicação, com zelo, com empenho. Não fazer de qualquer jeito. E é o que diz Provérbios, então, aliás, desculpa, Eclesiastes 10:9. Tudo que vier à tua mão fazer, faça conforme as tuas forças. Faça o melhor que você puder. Não faça de qualquer jeito. Faça simplesmente o melhor. Principalmente, amados, porque nós estamos falando em nome de Deus. Então, nós precisamos nos dedicar. Inclusive, Pedro fala sobre isso, né? Que quem ensina, deve que haja dedicação ao ensino. Inclusive, a Bíblia até diz que aqueles que ensinam a palavra devem ser merecedores de duplicada honra, de duplicado salário, duplicado honorário, aqueles que se dedicam ao ensino da palavra. Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 5, né? Aos que se dedicam ao ensino da palavra. Porque, lógico, que ensinar requer mais da gente do que pregar, né? Certo? Lembrando que existe uma diferença muito grande entre pregação e ensino, tá? Depois eu respondo, depois nós vamos trabalhar em cima das perguntas de vocês. A pregação, ela produz fé, o ensino produz obediência. Então, existe uma diferença entre o querigma, entre pregação, a Bíblia trata isso como querigma e didaquê, duas palavras gregas. Querigma, que traduzido do grego para o português é pregação, e a palavra didaquê, de onde vem a nossa palavra didática, que é o ensino da palavra. Certo? Então, existe uma diferença entre o querigma e o didaquê. O querigma é a proclamação da verdade, né? Enquanto que o didaquê é o ensino da verdade. É o ensino da verdade para que essa verdade seja praticada, né? Bom, então, só aqui falando dessa sétima característica aí da personalidade, seja totalmente dedicado. Nada de valor jamais se obtém sem que pague um preço. Entregue-se de todo o coração à grande tarefa da pregação. Que esse objetivo seja primordial na sua mente. Estude tudo que você puder sobre o assunto. Permita que ele o absorva e o motive. Faça dele a coisa mais importante de sua vida e determine a ser, de todas as maneiras possíveis, digno do alto chamado que Deus colocou sobre você. Amém? Então, é muito importante, queridos, essa dedicação, né? Esse
aplicar-se, né, a, a esse ofício tão glorioso, amados. Eu estava pensando na importância da pregação da palavra, como é importante, né? Como é importante, como a palavra de Deus tem poder. Nós estávamos falando sobre o poder da palavra. Primeiro que nós começamos, o primeiro dia, nós falamos sobre o poder criativo, regenerativo da palavra de Deus, o poder salvador da palavra, né? Nós estávamos falando sobre isso aí. E pensar que tudo que nós temos como igreja é fruto da palavra. Deus criou o universo pela palavra, né? E sustenta o universo pela palavra. Por isso que a gente diz que a palavra tem que ter uma posição central, primordial no meio da igreja. A gente sempre diz assim, antes de tudo, oração e palavra, acima de tudo, o amor. Palavra é a base de tudo, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é muito importante a palavra. Foi com ela que Deus criou o universo. E é com ela que nós criamos todas as coisas, não é? É ela que estabelece nosso relacionamento, ela que cria, ela que transforma, ela que regenera, ela que dá vida, ela que sustenta o universo. Então, nós precisamos aprender mesmo a manejar bem a palavra, né? A manejar da melhor maneira possível a palavra de Deus. Amém? Sibeli, conseguiu descobrir o significado? Você estuda aí, a semana que vem você fala, tá? Estava procurando aqui, mas eu não achei. Não achou ainda não, né? É muito interessante, uma definição assim, achei muito boa a definição que a Sibeli colocou. Eu também não preciso, tem algumas coisas que eu faço questão de memorizar, mas esse eu não memorizei ainda. Eu vi uma pregação uma vez lá em Assunção, eu estava visitando meu irmão, em que o irmão estava ministrando na Marcha para Jesus, lá em Assunção. Ele usou o nome de Jesus e ele falou sobre 5, usando o acróstico do nome de Jesus, né? Usando as letras do nome de Jesus, ele falou sobre 5 ingredientes importantes para uma nação ser abençoada, né? Então, ele falou sobre justiça, excelência, depois o S, santidade, unidade, e mais um S aí que eu não lembro, o último não estou lembrado. Mas muito interessante a ministração dele em cima dessas coisas. Uma das coisas foi excelência, né? Fazer as coisas com excelência é fazer sempre o melhor, né? Sempre fazer o melhor que você pode. Mesmo coisas simples, mas fazer com excelência, fazer o melhor. Bom, há outras coisas importantes, amados. Como é que algumas dicas importantes para a gente que vai ministrar a palavra, quer ver que algumas coisas muito importantes que eu queria compartilhar com vocês também, sobre você se preparar quando você vai preparar uma palavra. É muito importante, algumas dicas aqui muito importantes. Eu tenho um livro aqui que é O Cajado do Pastor. Esse livro é muito bom. Ele, inclusive, fala sobre a arte da pregação, sobre homilética, né? Esse livro, antes, ele era compartilhado. Por exemplo, você recebia o cajado, a Miriam reencapou ele todo, né? Mas você recebia o cajado do pastor e você indicava outra pessoa para receber. Você indicava um pastor para receber. E aquele pastor recebia gratuitamente o cajado do pastor, que tem inúmeros assuntos, ensina como pregar, ensina administração, ensina inúmeras coisas. É um livro excepcional esse aqui. Bom, ele vai falar um pouco também sobre a questão da pregação, sobre como você pode ir preparando material para uma pregação. Como é que você vai acumulando material, né? Eu, por exemplo, tenho um costume, quando Deus começa a falar comigo, eu vou anotando tudo, vou anotando todas as coisas.
Às vezes, de madrugada, eu estou ali meditando, daqui a pouco vem uma palavra, eu acordo e registro no celular, né? Já registro lá, e acumulo todo o material ali. Vou acumulando, porque se eu não anotar, eu acabo esquecendo aquele pensamento. E é algo que o Espírito Santo está trazendo, então é muito importante. Algumas coisas importantes aqui na pregação da palavra de Deus, muito interessante. Como você ser eficaz, tá? Como você pode ser eficaz na pregação, tá? Então, em primeiro lugar, espere em Deus. É muito importante você esperar em Deus, certo? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Como ficar quieto na presença de Deus e servir a voz do Senhor, falando dentro do seu próprio espírito. Todo sermão que vale a pena começa no coração e na mente de Deus, o qual é a origem de toda a verdade. Ele é a fonte de todo conhecimento. Então, a primeira tarefa do pregador eficaz é aprender a receber os pensamentos de Deus. Muito raramente ouvirá uma voz audível de Deus, né? Ele não vai ouvir uma voz audível de Deus, pode ser, mas ela vai destilar-se em nosso coração. As verdades divinas irão se destilar silenciosamente em seu espírito, como o orvalho da manhã. O pregador em potencial precisa esperar pacientemente na presença de Deus para receber os preciosos pensamentos e verdade que Deus está disposto a compartilhar com os que o buscam diligentemente. Amém? É bom nos habituarmos a passar algum tempo na presença de Deus. Separe uma parte de todos os seus dias para estar diante de Deus e esperar pacientemente por Ele. Você logo aprenderá como perceber a voz de Deus falando suavemente em seu espírito. Então, Deus vai falar em nosso espírito. Não vai falar de maneira audível, mas Ele vai trazer pensamentos ao seu coração. Primeira coisa, então, espere em Deus, tá? A segunda coisa é estudar a Bíblia. Você precisa estudar também. O que Deus está falando, Deus fala sobre aquele assunto. Por exemplo, então, a segunda coisa, tá? Como nós podemos ser eficazes? Primeira coisa é esperar em Deus. A segunda é estudar a Bíblia, tá? Idealmente, o pregador deveria chegar diante de Deus com a sua Bíblia nas mãos. Eu sempre que vou ler a Bíblia, eu já levo 3 tipos de lápis, quatro tipos de cores de lápis. Porque eu anoto diferentes, né? Diferente forma. Por exemplo, tudo que o que não devo fazer, eu anoto em vermelho. Tudo que eu devo fazer, eu anoto em verde. Tudo o que Jesus é para mim, eu anoto em azul. E tudo o que é promessa, eu anoto em amarelo. Você pode usar a cor que você quiser. Você fixa a cor que você quer, tá? Mas pode usar outras cores também. Mas, às vezes, eu vou ler e não levo lápis. Aí eu penso assim, mas se eu não estou levando, eu não estou querendo que Deus fale comigo, então eu preciso preparar, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Então eu vou levar para anotar. Aí começo a ler a Bíblia e vou anotando. Porque se eu não tenho expectativa que Deus vai falar comigo, eu não levo nenhum lápis para anotar nada, não é? Então, eu não tenho expectativa que Deus vai falar comigo. Então, é importante, queridos, você estudar a palavra, estudar a Bíblia. Arranje tempo para sentar-se dessa maneira quieta e pacientemente diante de Deus. Peça iluminação e inspiração de sua palavra. Busque em oração, conselho, a sabedoria e as instruções do Senhor na sua palavra, enquanto você estiver com a Bíblia aberta à sua frente na presença do Senhor. Às vezes é bom seguirmos um padrão regular de leitura, começando de onde paramos no dia anterior. Isso nos ajuda a cobrirmos toda a Bíblia consistentemente, ao invés de darmos umas bicadinhas aqui e ali, negligenciando grandes porções das Escrituras. Outras vezes podemos buscar uma direção do Espírito com relação ao que deveríamos ler. Dessa maneira não entramos em rotina. Eu leio, amados, eu prefiro ler sempre em sequência. Por exemplo, eu começo de Gênesis, vou até Apocalipse. Agora, hoje eu estou alternando, eu leio 2 do Velho e 2 do Novo. Eu leio 4 capítulos por dia, 2 do Velho e 2 do Novo, 2 do Velho e 2 do Novo, todo dia. Quando os capítulos são menores, eu leio 3, posso ler mais. Mas é muito bom isso. E vou anotando vou anotando dessa forma que eu falei para vocês, né? Então é bom, porque quando eu abro a Bíblia, eu já tenho ali tudo que eu não devo fazer, tudo que eu devo fazer, já está anotado ali. Tudo que Jesus é para mim, tudo que fala sobre Jesus na Bíblia, os personagens que representam Jesus, e tudo que é promessa também, e curiosidades eu anoto em amarelo. Então, é uma forma de Deus, de você
buscar que Deus fale com você. Se você não anota nada, né? Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu sempre levo os lápis. Porque quando eu não levo, eu me sinto mal. Porque assim, peraí, eu não estou querendo que Deus fale comigo, então, porque se eu não trouxe nada para anotar, não é, amados? Por exemplo, se você vai ministrar para uma igreja que não ama a palavra, você vai ter muita dificuldade como pregador, porque Deus não vai querer falar para quem não quer ouvi-lo. Se tem uma congregação sedenta, você vê que a palavra flui, é uma bênção, né? Então, se você vai ler a Bíblia e você não tem expectativa que Deus vai falar com você, Deus não vai falar mesmo. Agora, se você vai sedento, não, Deus vai falar comigo, eu vou anotar aqui o que Deus vai falar comigo. Aí Deus fala. Não é, queridos? Bom, então a primeira coisa importante para ser eficaz é você esperar em Deus, depois estudar a Bíblia. Terceiro, ter um caderno. Isso é fundamental. Hoje, você pode não ter o caderno, mas você tem um celular, você anota lá. Então, por exemplo, estou estudando um assunto, eu já abro lá no celular, vou lá na parte de anotações e já coloco lá, então, o tema que eu estou estudando. E tudo que Deus vai falando sobre o assunto, eu vou anotando ali, vou acumulando. Depois venho para o computador e coloco tudo em ordem, né? Agora, aqui eu vou anotando conforme Deus vai falando comigo. Eu não tenho preocupação de colocar em ordem. Veio um pensamento, opa, anoto. Veio outro pensamento, anoto. Porque senão eu acabo perdendo. E depois eu vou colocando tudo em ordem. Então, a terceira coisa é ter um caderno. Ter um caderno. Um caderno onde você possa registrar os pensamentos e ideias que vêm à sua mente nessas ocasiões de espera silenciosa e essencial. É impressionante quão rapidamente podemos esquecer das verdades mais maravilhosas, se os pensamentos não forem registrados enquanto ainda estão frescos em nossas mentes. Pratique o hábito de escrever todos os pensamentos importantes que vêm à sua mente enquanto você lê as Escrituras em atitude de oração. Se um tema lhe parecer atraente, vá em frente, até onde puder, e anote tudo o que for possível sobre aquele assunto. Certo, queridos? Então, é muito importante você anotar, porque senão você vai esquecer. Então, eu anoto, às vezes eu fico 6 meses estudando um assunto, eu vou anotando, né? Vou anotando tudo. É muito importante isso aí, tá? Já estou encerrando aqui para abrir para vocês. A terceira coisa importante, a quarta, né? Nessa busca de eficácia, seja purificado pela palavra, certo? Tente evitar a atitude de buscar uma palavra de Deus para que você possa pregar sobre ela no domingo de manhã. Não fique sempre procurando projéteis espirituais para poder atirar nos outros. Reconheça as necessidades básicas do seu próprio coração. Deixe que Deus lide com o seu coração através de sua palavra e do seu espírito. Permita que a palavra lave e purifique primeiramente a você, certo? Depois ela vai fazer bem aos outros também. É importante que você alimente a sua própria alma. Uma das armadilhas em que os pregadores podem cair, amados, é ficarem tão preocupados em achar alimento para suas congregações que o próprio bem-estar espiritual deles é negligenciado. E esse é um dos perigos para os que estão servindo no ministério. Esse pensamento é expresso da seguinte maneira em Cantares 1:6. Me puseram por guarda de vinhas, mas a minha própria vinha não guardei. Então, isso é muito, muito perigoso. Você não tem que ler a Bíblia, quem pretende ministrar a palavra, tem que ler a Bíblia buscando duas coisas, né? Aliás, o Mitian diz que a gente deve ler sempre a palavra, em primeiro lugar, para entender, para praticar e para ensinar. Mas a primeira coisa é para entender, depois para praticar e depois para ensinar. Né? Eu vou ler a Bíblia para me buscar um sermão para pregar para os outros. Não. A palavra tem que atingir a nós, né? Tem que mexer conosco primeiro. Aí depois nós podemos compartilhar. Mas primeiro nós compartilhamos aquilo que Deus falou. Uma coisa muito importante também, a gente ser ético. Por exemplo, se eu vou pregar, e às vezes pode, eu já preguei, muitas vezes, preguei palavras que eu ouvi, mas eu tenho que ser honesto, dizer, amados, essa palavra eu queria compartilhar, uma palavra que me abençoou muito. Eu ouvi essa palavra do irmão fulano de tal e me abençoou muito. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero retransmitir aquilo que eu recebi através desse irmão. E eu tenho que dizer, olha, essa palavra não é minha, não recebi diretamente do Senhor. Eu ouvi
o irmão ministrando, o irmão dá o crédito para a pessoa, né? Eu ouvi de fulano de tal, e eu quero, me abençoou muito, eu quero compartilhar com vocês também. A gente precisa ser ético, né? Citar a fonte. Sempre que a gente usa outra fonte, é importante a gente revelar a fonte, né? Falar a fonte. Para que os outros não pensem que você, né? Você elaborou todo aquele pensamento, você elaborou aquele sermão, aquele esqueleto de um sermão, né? Tá certo? É importante você falar. Tá bom, queridos? Bem, nós vamos fazer uma pausa, vamos para a gravação, para a gente só conversar sobre os assuntos que nós abordamos agora. Tem um outro livro que eu queria recomendar, mas eu vou voltar a lê-lo novamente, é o livro do C.H. Spurgeon. C.H. Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Esse livro dele é sobre evangelização. É um livro sobre evangelização. Semana que vem eu vou pegar e vou mostrar para vocês, se bem que ele já foi reeditado, esse livro, porque o que eu tenho está bem velhinho, é muito antigo, mas é do C.H. Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. E ele dá vários conselhos para os seus alunos como pregar bem a palavra. Ele vai falar sobre emoção. Uma das coisas que ele fala é que toda pregação precisa ter duas coisas, fogo e luz. Fogo é o poder de Deus e luz é o entendimento. Não adianta a pessoa fazer todo um barulho e não transmitir nada. Ele precisa ter fogo do poder de Deus, mas ele precisa ter também, ele precisa transmitir conhecimento de Deus. Só fazer barulho e não transmitir nenhum conhecimento, né? Não adianta nada. Então, toda boa pregação precisa ter duas coisas, fogo e tem que ter luz, né? Tem que trazer entendimento, tem que trazer poder de Deus e tem que trazer entendimento também, conhecimento de Deus. É muito importante. Bom, então é isso aí. Amém. Nós vamos para a gravação para a gente começar agora a conversar sobre os assuntos que nós tratamos hoje, tá bom? Anderson, por favor, querido.